limpa teu coração, ou Tao. Olá, queridos amigos, estamos nós aqui mais uma vez para desenvolver os assuntos do livro Limpa Teu Coração. Hoje iremos falar sobre um tema muito importante na nossa vida, talvez o mais importante de todos. Iremos falar sobre o Tao. Vamos falar sobre o Tao. O coração humano já não é mais como era antigamente. Na Era Verde o coração era limpo e puro, como eu disse. Havia justiça, havia respeito, havia bondade, havia moral e ética nas relações humanas, e o coração então era limpo e puro. Depois veio a Era Vermelha, que sujou o coração, e todas as coisas começaram então a se denegrir. Introduziu-se em larga escala o pecado, e a decadência da humanidade foi profunda nesse sentido. Então ele, Deus, na sua infinita misericórdia, enviou-nos a coisa mais preciosa desse mundo, do universo, em uma derradeira tentativa de nos salvar das calamidades que o nosso coração sujo atrai e produz. Sim, se você não sabe, todas as calamidades do mundo têm sua raiz no coração das pessoas. Enquanto nós não limparmos o nosso coração, nós não conseguiremos brecar, acabar, eliminar as calamidades que nos assolam. Então Deus, na sua infinita misericórdia, nos enviou o Tao. O Tao jamais foi transmitido como na antiguidade. Primeiro uma pessoa tinha que viajar quilômetros e quilômetros para frequentar uma aula do Tao. Tinha que ir no alto de montanhas, em conventos, para poder assistir uma aula do Tao. Então o Tao jamais foi transmitido como era antigamente. Hoje, por ordem divina, o Tao está sendo disseminado em todo o mundo e nós podemos então avançar nesse caminho que nos leva à manifestação da nossa essência original. Não somente podemos e devemos desenvolver esse trabalho divino e sagrado, mas também harmonizar as relações humanas e ter uma vida mais feliz. Somente agindo assim é que poderemos então recuperar o nosso coração perdido, conseguindo que tudo possa ficar nas mãos da consciência búdica. Porque não sei se vocês sabem, nós todos somos Budas adormecidos. Sakyamuni, o Buda Sakyamuni falou certa vez: se você quer saber o que você foi na vida anterior, veja o que você está passando nessa. Se você quer saber como será a sua vida futura, veja o que você está fazendo, está plantando nessa vida. Assim, nós só temos esta vida presente para desenvolver nossos ideais de pureza, de corrigir as intenções do nosso coração, cultivar ações corretas, virtuosas, diante de um sincero praticante do Tao. O que é o Tao? Afinal, o que significa o Tao? O Tao significa caminho. O caminho que todos nós temos que percorrer para voltarmos a uma hierarquia superior, a um mundo de luz. O que quer dizer então o Tao? Quer dizer caminho. Mostra o que nós temos que praticar nesse mundo para corrigir o nosso comportamento, para despertar a nossa essência, para despertar a nossa consciência búdica. Essa é a finalidade do Tao. O belo do Tao é que ele não pode ser falado. O Tao não existe na mídia.
Falar do tal, esse não é o verdadeiro tal. O tal não pode ser falado. O tal só pode ser apreendido, só pode ser comunicado de coração para coração. Por isso que o tal se manifesta no santuário daqueles que são estudantes e praticantes do tal. Aqui na minha cidade nós temos 2 santuários do tal. Temos mais de 200 pessoas na minha cidade, região, que são praticantes do tal. Nós comparecemos às aulas toda semana e aprendemos os conceitos de uma vida virtuosa, de uma vida de humildade, de pureza, de perdão, de gratidão, uma vida de justiça. O tal nós só o podemos sentir então de coração para coração. O tal não existe na mídia. Eu escrevi um livro sobre o tal com ordem, obedecendo ordem de um mestre. Só existe alguma matéria no Oriente. E aqui na minha cidade, aqui no Ocidente, um mestre me autorizou eu colocar o que eu coloquei no livro. Certas coisas foram tiradas do livro, porque não se pode colocar um quadro do Monet numa feira livre, digamos assim. Um quadro de 10 milhões de dólares, você não vai vender na feira livre. Assim sendo, existem tesouros dentro do tal que o praticante aprende no santuário, aprende a usar, que não pode ser divulgado assim, à torta e à direita, ok? O tal é o tesouro supremo do universo. É a coisa mais importante que Deus enviou para nós, tentando nos salvar, Os santos, os anjos, os budas solicitaram a ele que nos desse uma última chance. O tal é a natureza, é a essência do homem. Disse Chung Jung, o mandato do céu conferido por Deus aos seres viventes se chama natureza racional. E todos os atos praticados de acordo com essa natureza racional, os atos harmônicos praticados com essa natureza racional, com essa vontade de Deus, se chamam prática do tal. Os santos refletem sobre si mesmos profundamente. Eles praticam um policiamento de suas intenções profundamente, não permitindo que as intenções sujem o seu coração, nem as palavras sujem seus corações, nem as intenções maléficas e muito menos atos errados, ok? Quando todas as ações, vou repetir, são realizadas ajustando-se à natureza racional que está no homem, isso se chama prática do tal, isto é o tal. O mestre também disse, um dia sem reflexão é um dia sem existência para o nosso espírito e para o nosso coração. Assim sendo, devemos ponderar muito, refletir muito. Aqueles que são adeptos da meditação, meditar sobre o eu sou, a essência divina, o Cristo interno que está dentro de nós. Quando o coração de alguém é justo e correto, tudo ao seu lado parece se ajustar corretamente. Entretanto, quando o coração está sujo, está impuro, aí manifesta-se a maldade, manifesta-se o apego, manifesta-se uma série de tormentos que sujam o nosso coração. Existem 12 metas que são pronunciadas no tal. Deixa eu até lê-las para vocês. O devoto praticante do tal persegue implacavelmente essas 12 metas de elevação do espírito. Primeiro, ser sincero. Segundo, ser justo. Terceiro, ser comedido. Quarto, perdoar a quem contra você cometeu injustiça. 5, ceder a quem te privou. 6, manter vínculo com quem rompeu contigo. 7, não dizer que sabe, pois na verdade tudo ignora. 8, não julgar nada nem ninguém, pois na verdade ainda não se conhece profundamente. 9,
não apontar seu semelhante, pois em nós mesmos há ainda muita coisa a apontar. 10º, que o seu silêncio seja raciocinar. 11, que o seu olhar seja tirar lições. E 12, que a sua fala seja citar o santo nome de Deus. As pessoas que recebem o tal e praticam o tal desenvolvem o raciocínio sempre direcionado para a consciência original. A prática do tal produz uma profunda mudança nos valores em uma pessoa. O tal é a coisa mais preciosa que Deus enviou a este mundo. Isso é que eu escrevi no meu livro, estou aqui lendo a respeito, ok? Então, prosseguiremos com esse assunto num outro vídeo, ok? Por enquanto, muito obrigado, ok?